Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de licitações de contratos, vamos passar a ver as hipóteses de extinção dos contratos. Quando os contratos poderão ser extintos unilateralmente pela administração, por acordo entre as partes, através de mediação ou conciliação, decisão arbitral. Vamos ver também a possibilidade de extinção por decisão judicial e vamos analisar algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração se este contrato vier a ser invalidado, vier a ser anulado pelo Poder Judiciário ou por um Tribunal de Contas. Vamos para o artigo 137. Vai para ele, está na tela para vocês, olha só, das hipóteses de extinção dos contratos. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. Assegurados o contraditório e ampla defesa. Aqui você precisa passar um traço simples para você lembrar, ou seja, a extinção dos contratos tem que ser necessariamente precedida de contraditório e ampla defesa. Nessas situações aqui, seguintes situações que vão dar ensejo para que seja extinto esse contrato: o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, desatendimento das determinações regulares emitidas pelo fiscal de contrato, alteração social no quadro societário. Por exemplo, um prefeito municipal passa a integrar o quadro social de uma empresa que é contratada do município. Necessariamente tem que ser extinto esse contrato, porque ele não pode ser contratado. Então, nesse caso aqui, vai ensejar, né, justamente a extinção do contrato, a alteração social ou modificação da finalidade. A empresa era uma padaria, ganhou a licitação para fornecimento de pão e agora ela se tornou uma papelaria para vender material de expediente. Não pode. Ou da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Caso fortuito ou força maior regularmente comprovados impeditivos da execução do contrato. Atraso na obtenção da licença ambiental ou até a impossibilidade de obter essa licença ambiental, ou alteração do anteprojeto que dela resulte, ou seja, vai ter que fazer uma alteração substancial no anteprojeto, justamente porque a licença ambiental foi concedida com as condições de mudança substancial nesse anteprojeto. E aí, né, vai ensejar, obviamente, para a empresa, porque vai mudar o objeto da licitação, o direito, né, de ser rescindido, ainda que obtida no prazo previsto a licença. Atraso na liberação de áreas sujeitas à desapropriação, a desocupação, a servidão administrativa. Então, tinha que ocorrer uma desapropriação, uma desocupação ou uma servidão administrativa, e isso ocorreu com atraso ou até impossibilidade de liberação dessas áreas, faz com que seja extinto o contrato. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou entidade contratante, e o não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitar da Previdência Social ou até para aprendiz. Essas aqui são as razões que levam à extinção. Pois bem, vamos analisar agora alguns pontos aqui do parágrafo 2º, marca texto nele. Ó. O contratado, ele terá direito à extinção nos contratos nas seguintes hipóteses. Essas hipóteses acima aqui, pessoal, elas são da administração. Ou elas são determinadas pela administração, ou a administração faz um acordo com o contratado, né? Mas podem ser unilateralmente feitas pela administração. Perfeito? Agora, olha o parágrafo 2º. No caso do parágrafo 2º, nós estamos diante de situação que o particular, ele terá direito, mas ele não pode exercer esse direito unilateralmente. É direito subjetivo dele, aqui nesse parágrafo 2º, ter o contrato extinto nessas situações, mas unilateralmente não.
ou ele vai fazer um acordo com a administração pública, pedir, pelo amor de Deus, para a administração pública extinguir o contrato, ou ele vai ter que ingressar com uma ação judicial. Claro que se tiver uma cláusula arbitral no contrato, ele pode ter uma decisão arbitral também que venha a extinguir. Olha só. Supressão por parte da administração pública de obras, serviços e compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além daqueles limites de 25%, como regra, e 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. A administração mandou suspender a execução e passou de 3 meses, ele tem direito à extinção. Repetidas suspensões, várias suspensões que totalizem 90 dias úteis, consecutivos ou não, tá? Independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações. O que é desmobilizar e mobilizar? Aquele ocupa terreno de obra, canteiro de obra, sai de canteiro de obra, bota todo o maquinário, pessoal, material, tira de lá. Isso é desmobilização. Atraso superior a 2 meses contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos. Então, a administração pública atrasou mais de 2 meses para fazer o pagamento. Depois que foi emitida a nota fiscal, dá ensejo para que o contratado, como regra, venha a rescindir este contrato. Não liberação da administração nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento ou de fontes materiais naturais. Então a administração tinha que liberar uma área, não liberou, dá ensejo ao particular, vira extinguir, vira rescindir, extinguir este contrato. As hipóteses 2, 3 e 4, olha só. 2, 3 e 4, estas aqui não são absolutas. Não são em qualquer situação. Vai ter situação como calamidade, perturbação da ordem pública, guerra, em que o contratado não poderá extinguir o contrato. Olha só, estão aqui, ó. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, e assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações. Beleza? Aqueles emitentes das garantias lá, como a seguradora, elas serão notificadas pelo contratante, ou seja, pela administração pública, quanto ao início de um processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Por quê? Porque elas poderão ter que pagar a apólice do seguro ou continuar a execução. Então elas têm direito a acompanhar isso. Essa extinção do contrato, como eu falei, poderá ser, olha só, determinada por ato unilateral escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente da própria conduta dela, consensual, que será por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação, comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse para a administração. Existe direito subjetivo da empresa a uma decisão através de conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputas? Não. Por quê? Tem que haver interesse da administração. Não havendo interesse da administração, não tem nada de mediação, não tem nada de conciliação, não tem nada disso. Então, está aqui no inciso 2. Determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. Como ocorre a unilateral? Olha só. A extinção por ato unilateral e a consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e tem que haver fundamentação pela autoridade competente dentro do processo. E quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos. Aqui é marca-texto piscante, viu, pessoal? Marca-texto piscante, ó. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a quê? A devolução da garantia, obviamente,
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e o pagamento do custo da desmobilização. Essa extinção determinada unilateralmente pela administração, dá direito a ela essas cláusulas aqui. Assumir imediatamente o objeto do contrato, ocupar e utilizar pessoal, maquinário para continuar o contrato, isso é em nome do princípio da continuidade do serviço público, o serviço público não pode parar, não pode ser interrompido, e a execução da garantia. Para que pode executar essa garantia? Ressarcimento dos prejuízos causados à administração, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, pagamento das multas cabíveis à administração, exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto e retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos que foram causados pela administração. Beleza? Então, isso é o que se refere à extinção dos contratos. Vamos analisar agora quando que um contrato pode ser anulado por uma decisão judicial, pode ser vir a ser invalidado por uma decisão de controle externo. Deixa eu pegar aqui para vocês, justamente para vocês analisarem essas situações específicas que são muito importantes. Deixa eu pegar aqui. Vai para o artigo 147. Olha só. Da nulidade dos contratos, pessoal. Da nulidade dos contratos. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, eu vou parar aqui e quero falar uma coisa para vocês lembrarem. Olha só. Anulação de um contrato, na Lei 14.133, é último recurso. O contrato pode ser totalmente fraudado, totalmente fraudulento. Se eu conseguir salvar aquele contrato para que ele continue sendo executado, tudo se resolverá em perdas e danos. Quem fraudou vai indenizar a administração, mas o contrato não vai parar. Você tem que lembrar, existem crianças que dependem de merenda escolar, existem crianças que dependem de transporte público para ir para a escola. Se eu simplesmente anular um contrato sem levar isso em consideração, o serviço vai parar. E a lei optou pela continuidade. Então eu sano o erro, corrijo, busco perdas e danos, mas eu não anulo. Aquelas obras que ficam paralisadas, tá lá no meio da obra, vem uma decisão do tribunal mandando suspender o contrato, invalidando o contrato. E ela fica lá abandonada durante 3, 4 anos, todo mundo fica depredando aquela obra, destruindo aquela obra, quando vai reiniciar ela já não salva mais nada. É isso que tem que ser considerado aqui. Então, por favor, preste muita atenção aqui no artigo 147. Olha só. Constatada irregularidade no procedimento licitatório na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, somente se não for possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com a avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. A decisão do Tribunal de Contas que suspender, suspensão da execução, a decisão, o Tribunal de Contas não pode sustar diretamente um contrato, nem pensar, ele não pode, tá? Agora, ele pode notificar o Congresso e o Congresso fazer essa sustação. Ou, decorridos 90 dias, o próprio Tribunal de Contas poderá vir a suspender a execução dos contratos se o Congresso nada fizer nesse período. Então, preste muita atenção, inclusive vamos marcar isso aqui, lá na Constituição Federal. Deixa eu pegar aqui, ó. Pega aí tua Constituição Federal, vai lá para o artigo 71, parágrafo 1º e 2º. Constituição Federal, artigo 71, olha só,
as competências do Tribunal de Contas da União, que se aplicam por simetria dos estados. No caso de contrato, por quê? Olha aqui, ó. O Tribunal de Contas pode sustar ato. Compete ao Tribunal de Contas sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas de suspensão, aí o tribunal pode decidir. Aí o tribunal poderá suspender este ato. Eu quero que vocês coloquem aqui, neste artigo 147, um vide. Vide art. 71, parágrafos 1º e 2º da CF. Bota um vídeo aí. Porque essa decisão sobre a suspensão da execução ou sobre declaração de nulidade, ela pode ser tomada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Congresso Nacional. E aqui você vai colocar um outro vídeo. Deixa eu pegar aqui o vídeo, olha só. Você vai botar aqui, nesse 147, nesse aqui você vai botar vide art. 169. Por que o art. 169, pessoal? Porque é a partir do art. 169 que nós vamos ter, olha só, o controle das contratações. As contratações públicas deverão submeter-se às práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle. Aí nós vamos ter aqui o papel dos órgãos de controle, ó. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelos órgãos. Aí você vai vir aqui, ó. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nessa lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação. Aqui nesse artigo 147 você também vai botar um vide. Coloca vide art. 170, tá? Vide art. 170. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo. A omissão na prestação de informações não impedirá as deliberações, leia-se aqui, inclusive, Tribunal de Contas, tá? Liberações dos órgãos de controle, nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação. Olha só, aqui tudo 171 também, Tribunal de Contas, e eu quero que vocês coloquem isto aqui, ó. É suspensão de processo licitatório, tá? Processo licitatório, marca texto piscante aqui. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações de que trato para o segundo. Essas informações aqui, ó, informações da autoridade administrativa, tá? A autoridade administrativa tem que mandar informações para o órgão de controle. Esse prazo de 25 dias úteis é prorrogável por igual período uma única vez e definirá objetivamente as causas da ordem de suspensão, o modo como será garantido, olha aqui, ó, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação de emergência. Como vai ficar a população? Tribunal de Contas, parabéns, você suspendeu a licitação. E agora, o que eu faço? Eu deixo as pessoas morrerem sem comida, eu deixo as pessoas morrerem sem
serviço básico no hospital, diga Tribunal de Contas o que eu vou fazer, tá? Por isso, tá aqui exatamente, ó, como o Tribunal de Contas nessa decisão tem que dizer como será garantido o atendimento do interesse público enquanto estiver suspenso. Ok, pessoal? A decisão que examinar o mérito da medida cautelar deverá definir as medidas necessárias e adequadas. Ó, textinho que vocês já conhecem de cor, porque tem lá na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro também, vocês sabem disso, ó. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Isso está no parágrafo único do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Inclusive, bota um vídeo aqui, ó. Vide art. 20, parágrafo único da LINDB. Certo? Tudo ok? Tá, aqui fechou. Volta então para o artigo 147, ó, para você. Vamos voltar. Constatada a irregularidade do processo licitatório na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução do contrato. Ó, procedimento licitatório ou execução contratual. Então aqui a licitação também, ó, entra aquela situação do TCU que eu mostrei, ó, suspensão da execução. Ou sobre a declaração de nulidade do contrato, somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos: impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto, não vai chegar para a população aquele serviço, vai atrasar; riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso do contrato, motivação social e ambiental do contrato, custo da deterioração ou da perda das parcelas já executadas, aquilo que eu falei, a obra está quase pronta. Se eu não concluir, vão destruir tudo, vão quebrar janela, vão quebrar vidro, vão saquear as coisas que já estão lá dentro. Eu tenho que levar isso em consideração. A despesa necessária para a preservação das instalações e dos serviços já executados. Quanto eu vou gastar para colocar lá um serviço de segurança, de vigilância, para poderem cuidar daquelas parcelas que já foram executadas. Isso aqui é efeito da Operação Lava Jato. Efeito da Operação Lava Jato. Despesa inerente à desmobilização e posterior retorno às atividades. Quanto eu vou gastar para pagar indenização para a empresa sair de lá, depois voltar. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios da irregularidade apontados. A autoridade responsável sanou os problemas, buscou corrigir o problema, buscou apurar o que aconteceu, como foi feita aquela fraude, custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas, já está em 80%, está só no início da obra. Tudo isso tem que ser analisado. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Quantos postos de trabalho deixarão de ser, serão perdidos? Quantos empregos serão perdidos com aquela minha decisão? Custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato. Custo de oportunidade de capital durante o período de paralisação. E aí vem o parágrafo único que tem que ter marca-texto piscante. Caso a paralisação ou a anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos. Se eu levar em consideração tudo aquilo ali e ver que mesmo fraudado eu não posso paralisar o contrato, eu vou buscar indenização por perdas e danos e o contrato vai continuar sendo executado, ó, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Marca-texto piscante nesse parágrafo único. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido na forma aqui do artigo 147 e opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.
Caso não seja possível o retorno àquela situação anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Ou seja, já foi executado, já houve execução. E aí, como é que acontece? Executa, vai indenizar se houve prejuízo para a administração. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro. Eu só vou anular o contrato no futuro, não vou anular agora. Ele é ilegal, está todo fraudado, mas eu não vou anular agora. Olha aqui, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma vez. Contrato de transporte escolar é nulo, eu estou vendo, mas eu tenho que fazer uma nova licitação. Então, enquanto eu faço a nova licitação, eu não vou anular esse contrato ainda. Vai continuar sendo executado e, posteriormente, estaremos lá fazendo essa licitação. Beleza? Gente, nesse nosso bloco, nós ficamos por aqui. Na sequência, eu aguardo vocês para vermos a parte final da Lei 14.133, indo para as sanções administrativas. Não saia daí, eu aguardo todos vocês.